Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Almeida, eu sou do terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui, e sou bolsista do Residência Pedagógica, onde atualmente resido na instituição em que eu estudo, nas turmas do ensino técnico integral do ensino médio, com acompanhamento da professora preceptora Raquel Mariotto e com orientação da professora Tássia Tártaro. E é isso, bora pro vídeo? Espero que não trave e que meu microfone não bugue. E vamos lá, pessoal. Certo. Hoje vamos ver a resolução do exercício 7 da avaliação de sistemas lineares da professora Raquel. E como que a gente vai fazer? Vamos ler o enunciado e assim demarcar algumas palavras-chave com algumas cores, né? E se for necessário, a gente vai fazer uma breve revisão. Neste caso, a revisão foi durante, a resolução do exercício, ok? Então, bora de resolução. Inicialmente, lendo o enunciado. O exercício 7 diz que Carla entrou em uma papelaria, comprou 12 objetos, entre lápis, canetas e lapiseiras, e pagou um total de R$19,50. Cada lápis custou 60 centavos, cada caneta R$1,50, cada lapiseira R$3. Quantas unidades ela comprou de cada produto? É interessante explicar aqui porque houveram alguns tipos de prova, então pode ser que alguns dados meus esteja diferente do que você fez na prova. Eu acho que no caso do exercício 7, foi a quantidade total de objetos, que aqui são 12, né? Mas creio que tem a prova que são 14 ou 11. Porém, a resolução ela é totalmente análoga em todos os casos, certo? Beleza. O que a gente acha interessante aqui? Que a soma de cada quantidade de cada objeto, ou seja, o quanto que Carla comprou de lápis, mais o quanto que ela comprou de canetas, e mais o quanto que ela comprou de lapiseiras, tem que dar 12. E também temos uma relação do preço também, que o quê? O lápis ele custou 60 centavos, então a quantidade de lápis que ela comprou vezes 60 centavos, que é o preço do lápis, vai dar a quantidade que Carla gostou somente com lápis. E assim sucessivamente com os outros tipos de objeto, né? Para caneta, vai ser o quê? A quantidade que ela comprou, por exemplo, sei lá, 15 canetas, no caso não pode porque no máximo é 12, enfim, 4 canetas ou 5 canetas vezes R$1,50, que é o preço dela. E R$3, né? A lapiseira, então a quantidade de lapiseiras vezes R$3 vai ser o tanto que Carla gastou com lapiseira. E a soma desses totais, né? O quanto que ela gastou com lápis, com caneta e com lapiseira vai dar o total que ela gastou na compra toda, que é R$19,50. Vocês conseguem enxergar que temos duas equações que podemos formar aqui? Uma com a quantidade de objetos comprados e com os preços pagos, certo? Então, vamos lá. Eu esqueci de passar, enfim. O que acontece aqui? Eu marquei tudo que foi em relação a lápis da nossa resolução vai estar em vermelho, enquanto canetas vai estar em verde, né? Meu Deus, não consigo ver. Aqui. Vai estar em verde, certo? E lapiseiras vão estar em laranja, certo? E o que a gente quer no exercício? A gente quer saber qual é essa quantidade de lápis, de caneta e de lapiseira que Carla comprou, certo? Beleza, então a gente tem duas equaçõezinhas. Uma relacionando a quantidade de objetos e uma relacionando o preço dos objetos. Ok? L maiúsculo, que está aqui, que está em vermelho, é lápis. Eu coloquei maiúsculo para diferenciar do L minúsculo, pode parecer um ou um L, ou um L, ou um I maiúsculo, né? Então eu coloquei um L maiúsculo. É uma incógnita, é a quantidade de lápis, tá? O pessoal não precisa pensar, meu Deus, o que é esse L? É a quantidade de lápis, ok? Eu só coloquei maiúsculo para ficar evidente que é um L. O K é de caneta, bem criativo eu, né? Aqui, ó. E tá em verde. E Z é de lapiseira, bem criativo eu também, né? Que tá em laranja. Então, tudo que tá nessas cores representa o que tá no enunciado. Então, a gente tem o quê? A quantidade de lápis, mais a quantidade de caneta, mais a quantidade de lapiseira tem que estar 12. Enquanto 0,6, que é o preço do lápis, vezes a quantidade de lápis, mais 1,5, que é R$1,50, que é o preço da caneta, vezes a quantidade de caneta, mais 3, que é R$3, que é o preço da lapiseira, vezes a quantidade da lapiseira, tudo isso tem que dar
o preço total que a Carla pagou, que é R$19,50. E isso tudo a gente pode formar um sisteminha linear, né? Um sistema linear em que temos o quê? 2 equações e 3 incógnitas. E aí a gente pode lembrar um pouquinho, né? Que o sistema linear podem ser divididos em 3 tipos em relação à solução, que é a solução possível determinada, solução possível indeterminada e solução impossível, certo? Por termos 2 equações e 3 incógnitas, já sabemos que esse sistema não é possível determinado, certo? Por quê? Porque se a gente tivesse 3 equações, essas equações não podem ser proporcionais a elas, tá? Essas, tipo, 2 a 2, ou seja, a primeira e a segunda não podem ser proporcionais, tá? Eu tô falando de equações distintas. Se tivéssemos equações distintas, com 3 incógnitas iguais nelas, né? Tipo, vamos pensar que aqui eu tivesse outra equação, que usasse L, K e Z. Aí, de fato, teríamos um sistema possível determinado, beleza. Porém, quando a gente tem um total de equações diferente do número total de incógnitas, esse sistema ou ele vai ser possível e indeterminado, ou esse sistema vai ser impossível, certo? Ou seja, o sistema possível e indeterminado, o que é? Só para lembrar, ele representa que a solução, as incógnitas, elas dependerão de outra incógnita, ou seja, terão infinitos resultados, certo? Enquanto o sistema impossível não tem uma combinação de nenhum número que a gente substitui nas incógnitas que a gente consiga resolver o sistema linear, que é o famoso quando a gente tenta fazer, a gente chega num absurdo, num número real igual a zero, tipo um 5 igual a zero. Quando a gente chega a isso num sistema linear, isso quer dizer que o nosso sistema ele é impossível, ok? Mas a gente pode também interpretar pelo exercício. O exercício, nossa situação problema aqui é algo que já ocorreu. Então quer dizer que foi uma situação possível. Então já sabemos que o sistema impossível não representa esse sistema aqui. E não é um sistema possível determinado porque o número de equações é diferente do número de incógnitas. Mas pensa assim, Guilherme, se ele é indeterminado, isso quer dizer que uma das incógnitas ou duas das incógnitas, né, nesse caso, vai depender de outra. Então quer dizer que a nossa solução vai ser em aberto? Não sei. Vamos ver, não vou falar spoiler. Mas enfim, vai ser um sistema possível determinado, ou seja, a gente vai conseguir escrever pelo menos as duas incógnitas em função da outra, ok? De uma terceira. Mas vamos com calma, respira, vamos com calma. Beleza. Então, a gente vai fazer o quê? Resolver o sistema linear. Podemos usar Kramer aqui? Não podemos, porque Kramer só podem resolver sistemas lineares em que a gente consiga transformar em matrizes e assim fazer o determinante. Porém, o determinante ele pede que seja matriz quadrada. Porém, por termos duas equações e 3 incógnitas, isso quer dizer que essa matriz que a gente retiraria daí, né, seria uma 2 por 3. E a gente não conseguiria fazer o determinante dela. Então, a regra de Kramer aqui não é uma opção. Então, a gente pode fazer um escalonamento, ok? Como que a gente faz escalonamento, Guilherme? A gente pode... assim, normalmente a gente começa pelo primeiro aqui, né? E a gente utiliza essa linha inteira para zerar esse carinha aqui, né? Que é a famosa escadinha. Tenta deixar o máximo de escadinha possível. Nesse caso aqui, a gente só tem que zerar esse cara aqui, né? Porque aí ficaria essa escadinha aqui. Tá, como que a gente faz? A gente multiplica por esse carinha aqui, de certa forma que a gente consiga, né, com o sinal trocado, somar com esse e zerar, certo? Mas primeiro, antes de fazer uma multiplicação tudo, vocês concordam comigo que essa segunda linha aqui é divisível tudo por 3, né? Esse 0,6 dá para dividir por 3, esse 1,5 dá para dividir por 3, esse 3 dá para dividir por 3, esse 19,5 dá para dividir por 3. Por que eu vou fazer isso? Porque o quanto menos a gente reduzir, né? Não, quanto mais a gente reduzir, mais tranquilo vão ser as contas posteriormente, certo? Então, a primeira linha eu vou manter e eu vou multiplicar... Multiplicar não. Vou dividir toda essa segunda linha por 3, certo? 0,6 divide por 3, 6 divide por 3, 2, 0,2. 1,5 divide por 3, 0,5. Como que eu sei? 3 vezes 0,5 vai dar 15. Uma casa depois da vírgula, então, vírgula, né? E 3 divide por 3 vai dar 1.
Então, 1Z. 19,5 é um pouco mais difícil de pensar, mas vamos pensar. Ó. 19, o mais próximo é 6, que é 18, né? 3 vezes 6, 18. Vai ficar esse 1,5, só que 1,5 é 0,5. Então, ele vem aqui como 0,5 somando. Enfim, eu acho que eu fui confuso, mas enfim. 19,5 dividido por 3 vai dar 6,5. Acabou, beleza. Então, a gente dividiu tudo isso por 3. E a gente pode fazer isso por quê? Por ser uma equação, né? Temos dois lados da equação. Se a gente faz de um lado, a gente faz do outro e a gente mantém um sistema linear. Beleza? Ok, o que a gente vai fazer agora? Eu vou multiplicar toda essa primeira linha por menos 0,2. Ok? E eu vou manter ela, tá? Eu só vou utilizar ela para multiplicar, que é esse carinha aqui, mas eu vou manter ela aqui. Antes que, eu acho que vocês podem ter dúvida, eu acho que seria mais uma curiosidade, esse tiozinho aqui quer dizer que são sistemas semelhantes, certo? Eles são sistemas diferentes, né, porque as equações vão mudando, porém eles representam a mesma solução, ok? A solução final não é alterada, ok? Só para termos de curiosidade. Então, o que a gente faz? Multiplica toda essa primeira linha por menos 0,2. Por que menos? Porque a gente quer cancelar esse amiguinho aqui. A gente quer deixar esse zero. Então, a gente coloca o valor aqui negativo. Então, vai ser o quê? Menos 0,2 vezes L. Menos 0,2 vezes L. Menos 0,2 vezes K, que é esse carinha aqui. Com Z também. E com o 12 também, tá, pessoal? A gente faz com todos os dois lados da equação. Que vai dar esse daqui. Aí vamos fazer, ó, menos 0,2L mais 0,2L, 0. Menos 0,2K mais 0,5K, 0,3K. Mais menos 0,2Z mais Z, 0,8Z. E 2 vezes menos 0,2 é menos 2,4. Menos 2,4 mais 6,5 dá 4,1. E tá aqui. Vocês percebam que o L aqui, ó, não tem na segunda equação. Por quê? A gente cancelou ele, né? E beleza, tudo bem. Continuam sendo sistemas semelhantes. Ok. Qual que é o próximo passo? O próximo passo aqui... Deixa eu ver se eu posso passar. Posso passar. Enfim, não é spoiler. O que acontece? Eu vou multiplicar a segunda linha por 10. Por quê? Vocês percebem que são números com vírgula. E vamos tentar trabalhar com números inteiros. Então, se eu multiplicar a segunda linha toda, né, esse lado e esse lado por 10, mantém a equação, né, mantém a igualdade, no caso, mantém a igualdade e ficam números inteiros, né? Se eu multiplicar a segunda equação por 10, vai ficar o quê? A primeira equação mantém, continua a mesma. O que era 0,3K vai ficar 3K. O que era 0,8Z vai ficar 8Z. E o que era 4,1 vai ficar 41. Beleza? Beleza. Ok. O que a gente tem daí? A gente pode escrever o quê? Vendo essa segunda equação, a gente pode isolar ou 3K ou 8Z, né? Se a gente isolar o 3K, a gente vai ter o quê? Que 3K vai ser igual a 41 menos 8Z, que é o que está aqui. Ou se a gente isolar o 8Z, a gente vai ficar o quê? 41 menos 3K, que é o que está aqui. Tanto faz, tá, pessoal? Por quê? Aqui a gente vai ter que deixar em função de outro, porque é um SPI, certo? No caso, eu vou escolher o 3K porque é um número menor. Então, as próximas multiplicações ou divisões que eu fazer depois vai ser por 3, não por 8. Ou seja, vai ser um número menor. Mas vai da pessoa, ok? Se você quiser fazer por 8Z, beleza. Sem problema algum. Beleza. Eu vou utilizar o 3K igual a 41 menos 8Z para substituir na primeira equação. Para que assim eu consiga relacionar o L com o Z também. Para que eu fique o K relacionado com o Z e depois o L relacionado com o Z. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira por 3. Por quê? Tudo por 3, tá? Vai ficar o quê? 3L mais 3K mais 3Z igual a 36. Por quê? Porque assim, esse 3K aqui, eu posso substituir por 41 menos 8Z. Por quê? 3K é igual a 3K, então eu posso substituir. Aí o que sobra? Vai sobrar o 3L e o 3Z. Enfim, vamos fazer no próximo passo.
Enfim, eu multipliquei a primeira linha por 3, certo? 36, ó, 3L, 3K, 3E, 36, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse 3K pelo que a gente isolou aqui, ó. Vai ficar o quê? Nossa, eu coloquei diretão. Enfim, pessoal, eu esqueci de colocar passo a passo. Enfim, vamos olhar com calma. Esse 3K, ele virou 41 menos 8Z, que é esse daqui, certo? Aí, o que acontece? Esse daqui é mais joguinho de sinal, ok? Esse sinal positivo vai deixar o 41 positivo, deixou. Mais com menos, menos, certo? Guilherme, e aí, o que eu faço? Vocês percebam que a segunda equação só foi copiando, tá? Não foi alterado. A gente manteve. Beleza, estamos aqui. Menos 8Z mais 3Z vai ficar menos 5Z, certo? E esse 41 positivo eu posso passar do outro lado negativo, certo? 3L menos 5Z não tem como eu mudar, né? É 3L menos 5Z mesmo. Só que 36 menos 41 é menos 5. Beleza. Então, sabemos que o quê? O 3K é igual a 41 menos 8Z, assim como o 3L, né, 3 lápis, vai ser igual a menos 5 mais 5Z, certo? Se eu tivesse isolado o 8Z, né, utilizado esse daqui, ó, o 8Z ficaria alguma coisa com Z, e o que estaria aqui nos dois seria o K, certo? O L estaria dependendo do K e o Z estaria dependendo do K, certo? Mas a gente vai chegar na mesma solução. Mas e aí, Guilherme, o que a gente faz? Né? O que a gente faz com isso? Temos que o quê? 3 canetas é igual a 41 menos 3 lapiseiras, e 3 lápis é igual a menos 5 mais 5 lapiseiras. E aí, o que a gente faz? Vamos com calma. Vocês lembram que é um SPI. Só que nossa situação problema, ela tem algumas condições, né? Algumas regrinhas. Quais são elas? Se a Carla, ela comprou 12 objetos, e ela comprou entre lápis, canetas e lapiseiras, obrigatoriamente ela comprou pelo menos um objeto de cada, certo? Ela não pode ter saído sem comprar nenhum de algum. Tipo, ela comprou caneta, lápis, nenhuma lapiseira. Não pode. Ela comprou pelo menos um de cada, certo? Então, L, K, Z não pode ser zero, beleza? E não pode ser negativo, né? Porque não tem como eu for na papelaria, no caso, ou algum mercado, e comprar menos 5 maçãs. Não sei por que veio maçã na cabeça, mas menos 5 de alguma coisa. Não tem como, né? Então, os números, além de ser diferente de zero, tem que ser positivo, ok? Assim como, não só não pode ser zero, não pode ser nulo, não pode ser negativo, ele não pode ser o quê? Racional, né? Ele não pode ter vírgula. Não tem como comprar meio lápis, né? Ou comprar 1/3 de lapiseira. Não tem. Então a gente tem que pensar em números naturais. Números não negativos, não nulos e inteiros. Isso tudo é o conjunto dos naturais, ok? Então vamos lá. Não pode ser negativo, não pode ser zero e não pode ter número com vírgula, não pode ser fração, ok? Não pode ser um número partido, beleza? E assim como, enfim, eu ia falar que assim como não pode esquecer de nenhum, mas isso entra no zero, enfim. Ok, então resta a gente fazer aquela análise. Se fosse uma situação normal, uma situação de sistema linear arbitrária, né, que a situação fosse jogada assim, tem esse sistema linear, a nossa solução final seria, a gente passaria, né, nesse caso aqui, o 3 dividindo aqui, e esse 3 dividindo aqui, e a gente escreveria, né, na ordem, né, de L, KZ, a gente escreveria o quê? Escreveria K vai ser o quê? 41 menos 8Z. 41 menos 8Z dividido por 3. O primeiro é o L, desculpa. Né? Que a nossa ordem está sendo o quê? LKZ. Então seria o quê? Menos 5 mais 5Z sobre 3. O K seria 41 menos 8Z sobre 3. E o Z seria Z.
certo? Que é o que a gente está utilizando como auxílio nas outras. Mas já que aqui a gente tem essas condições específicas, a gente tem que pensar um pouquinho, certo? Eu esqueci de falar no início, mas Guilherme, se eu quiser fazer por tentativa e erro, eu consigo? Consegue. Mas se você conseguir, em menos de 15 minutos, eu bato palma para você e parabenizo, porque são 12 objetos. Tipo, eu posso levar vários de um pouco de outro, pouco de outro. São muitas combinações possíveis. Então, eu posso demorar 1 hora pensando em combinações, certo? Fazendo tentativa e erro. Mas é totalmente possível. Na matemática, a gente consegue resolver bastante coisa por tentativa e erro. Porém, a gente fazendo pelo sistema linear, né, resolvendo ele escalonando, é mais garantido que a gente chegue no resultado. Ou seja, chegue numa situação que a gente consiga pensar melhor, né? Tem um norte. Então vamos pensar. Ok. Se eu comprar uma lapiseira, 5 vezes 1 vai dar 5. Aí vai ficar o quê? Menos 5 mais 5 vai zerar. E não tem como eu comprar nenhum lápis. Então, a lapiseira não pode ser 1. Assim como não pode ser 0, né? Que a gente já viu aqui. Que não pode ser nenhum do mesmo objeto, ou seja, não pode ser 0. Então, o Z não pode ser 0, não pode ser 1. Beleza, vamos analisar isso daqui. Se eu colocar o Z igual a 5 lapiseiras, 8 vezes 5 é 40. 41 menos 40, beleza, é possível. Porém, ficaria 1 aqui. E não tem como 3K igual a 1, porque ficaria caneta igual a 1/3. E não tem como, né? Eu não imagino a Carla chegando na papelaria, pegando uma caneta e repartindo em 3 e levando um pedaço. Então, 5 não pode, certo? Então, vamos pensar o quê? Em números entre 1 e menores que 5. Eu vou pôr o 6 aqui porque eu pensei o 5 agora apresentando, mas o 6 não poderia por quê? 8 vezes 6 é 48. É 48, eu acho. Enfim, eu tô com dúvida agora. Aí, ó, estudante de licenciatura em matemática não sabe trabalhar de cabeça. Mas eu sei que 8 vezes 5 é 40 e mais 8 é 48. Então, eu tenho certeza que é 48. 41 menos 48 dá um número negativo, não pode. Então, a nossa margem de erro vai estar entre a lapiseira ser ou 2 ou 5. A gente viu que 5 agora não pode, mas entre 2 e 5. Então, vamos fazer uma análise 1 por 1. O 5 eu fiz agora, e não deu certo, que a gente viu, né? Que vai dar 1 e isso não pode. Agora vamos com 4 lapiseiras. Se for 4, o que acontece? Nesse daqui vai ficar o quê? Menos 5 mais 5 vezes 4 é 20. Menos 5 mais 20 é 15. Opa, beleza. Número positivo e inteiro, beleza. 3L igual a 15, a gente consegue resolver, porque 3L igual a 15, isso quer dizer que se a gente passa o 3 para o outro lado, 15 dividido por 3 vai ser 5. Então a gente teria que seriam 5 lápis, que é o que está aqui. Assim como se a gente substituir aqui, a gente sempre tem que analisar as duas situações, porque é um sistema linear, né? É um sistema simultâneo. Se for 4, 8 vezes 4 é 32. Que olha, eu acabei de fazer isso aqui e eu esqueci. Enfim, é 32. E 41 menos 32 é 9. Opa, beleza. Certo? Aqui está um múltiplo de 3, eu acabei de ler, olha, eu não li o que eu escrevi. Tem que ser um múltiplo de 3 porque ambos, 3K e 3L, são multiplicados por 3. E por ter que ser um número natural, isso quer dizer que esse lado aqui tem que ser um múltiplo de 3, certo? Então, ficaria o quê? 41 menos o 32, que seria 9. E 9 é um múltiplo de 3, que é 3. Então, teríamos que o quê? Seriam 4 lapiseiras, 5 lápis e 3 canetas. Beleza. Né? Nossa solução é essa. Gente, acabou. É isso. Nossa solução é o quê? 5 lápis, 3 canetas e 4 lapiseiras. Guilherme, mas tipo, nossa, eu teria que fazer tudo isso? Teria. Aqui demorou porque eu fui explicando passo a passo. Eu acho que dando o norte agora, se você não conseguiu resolver, teria que ter um pensamento, sim, de tem que ser aqui e aqui simultaneamente, né?
e tem que ser números que dê certo. E não pode ser o zero, não pode ser negativo e não pode ser número com vírgula, né? Número decimal. E assim iria analisando. E a gente viu que, pensando em tentativa e erro lá do início, que a gente teria que pegar valor para 3 incógnitas e dando tentativa e erro para as 3, a gente chegou em 2 equações mais direitas, né? E a gente teria que pensar o quê? Em valor para uma incógnita, certo? Então a gente daria valores, né? Nesse caso seria do 2 até o 5, né? 2, 3, 4. Seriam 4 tentativas e a gente acharia. Então, de uma combinação numerosa de possibilidades, a gente diminuiu para 4 possibilidades, certo? Então a gente teria que pensar somente em 4 tipos de situações, ok? Então, é isso, certo? Como que a gente tira a prova, né? Se a gente viu que o L é 5, o K é 3 e o Z é 4, isso quer dizer que o sistema lá inicial, né, que é esse daqui, tem que dar exatamente esse lado aqui. E a gente, vamos ver, ó. O L é 5, o K é 3 e o Z é 4. 5 mais 3 mais 4, né? 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Beleza, vamos ver a segunda. 0,6 vezes 5, 5 vezes 6 é 3, né? Então vai dar 5 vezes 6 é 3. Desculpa. 5 vezes 6 é 30. Mas por ter vírgula, o zero sai para fora, então fica 3. 1,5. 1,5 mais 1,5, 3. Mais 1,5, 4,5. Certo? 4,5. E 3 vezes 4 é 12. Vamos lá, vamos ver. Tem que dar 19,5. 3 mais 4,5, 7,5. 7,5 mais 12, 19,5. Beleza. Carla comprou exatamente 5 lápis, 3 canetas e 4 lapiseiras. E é isso. A gente tirou de uma informação de quantidade de objetos e de preço de cada objeto, com o preço total da compra. E assim a gente foi analisando, a gente escalonou, pegou, substituiu o que a gente conseguia na primeira para eliminar uma incógnita, em que as duas ficaram dependendo de uma mesma incógnita, né? E a gente fez uma análise de toda a situação do problema. E é isso, pessoal. Desculpa pela demora de falar tudo. Foi um vídeo longo, eu imagino. E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos vemos nas aulas e nos atendimentos. E ótimos estudos a você. Ótimos. Ótimos estudos. Olha, eu teria que. Eu ia arrumar isso no último vídeo e esqueci. E ótimos estudos a você, pessoal. Fiquem bem e fiquem em casa. Até.